Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bora para o assunto de hoje. Na semana passada, ou melhor, na segunda-feira, a gente estudou derivadas parciais. Então, você já sabe o que é limite, você já sabe calcular limite, e agora você já começou a aprender a calcular derivadas parciais. Hoje nós vamos nos aprofundar cada vez mais nas derivadas parciais. Eu queria começar falando com uma definição que a gente não viu na segunda-feira, mas que é necessária. Eu queria falar com vocês sobre a definição de gradiente. Então, eu queria falar para vocês o que é o gradiente. Mas é assim, uma definição bem simples. O mais importante do gradiente é a interpretação geométrica, mas que a gente não vai ver hoje, vai ver em outra aula. Mas tá, deixa eu vir aqui para o quadro logo. Você já sabe o que é uma derivada parcial. E agora, eu queria definir com vocês aqui o que é o gradiente de uma função. Então, ó, imagine que você tem uma função de duas variáveis, x e y, e as derivadas parciais existem. Então, nesse caso, faz sentido eu definir o vetor gradiente. Então, olha só. O vetor gradiente nada mais é do que um vetor formado pelas derivadas parciais de uma função. Então, por exemplo, no caso desta função aqui, que tem duas variáveis, ela tem quantas derivadas parciais? Duas. Então, o vetor gradiente vai ser um vetor com duas coordenadas, onde cada coordenada dele vai ser uma derivada parcial. Então, por exemplo, neste caso aqui, ó, o meu vetor gradiente, esse que vai ser o símbolo dele, tá, gente? Então, o vetor gradiente, ele é um vetor, aí você pode usar tanto parêntese, quando você também pode usar aqui o colchete angular. Ele vai ser um vetor formado pelas derivadas parciais da sua função. Só isso. Esse que é o meu vetor gradiente. Claro, se a minha função tiver três variáveis, por exemplo, uma função que depende de x, y e z, então, nesse caso, o meu vetor gradiente ele vai ter três coordenadas, já que eu tenho três derivadas parciais. Então, tenho derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y e a derivada parcial em relação a z. Exemplo, se você tem aqui uma função f de x e y, bora colocar o parabolóide, que a gente está acostumado. Aí eu quero calcular o gradiente do parabolóide. O que eu faço? O gradiente do parabolóide vai ser a derivada parcial de f em relação a x e, na segunda coordenada, a derivada parcial em relação a y. Neste caso, o meu gradiente vai ser... Qual é a derivada parcial desta função em relação a x, gente? 2x, né? Porque aqui vai ficar 2x, aqui vai zerar. Então, vai ficar 2x. E se eu derivar em relação a y, o x que vai zerar, porque ele é como se fosse uma constante, e a derivada aqui é 2y. Então, isso é só um exemplo do que seria o vetor gradiente para essa função aqui do parabolóide. Aí percebam, se eu pedir para você, desenhe para mim alguns pontos do vetor gradiente, por exemplo. Então, perceba aqui, ó, o vetor gradiente ele é aplicado em um ponto. Então, por exemplo, digamos que eu te peço assim, olha, aplica para mim o vetor gradiente no ponto, sei lá, 1 em x, 0 em y. O que você ia fazer? No lugar do x você ia colocar 1, no lugar do y você ia colocar 0. Então, seu vetor que ia aparecer aqui seria o vetor 2 e 0. Ou seja, na hora que eu fosse fazer esse ponto aqui, na hora que eu fosse desenhar ele, eu teria que jogar no plano cartesiano. Eu ia ter que procurar onde é que está o ponto 1, 0. O ponto 1, 0 está bem aqui, ó. Esse é o ponto 1, 0. E nesse ponto 1, 0, eu ia desenhar esse vetor aqui, ó, vetor 2 em x, 0 em y. Então, nesse ponto aqui, eu ia desenhar um vetor dessa forma aqui. Então, esse daqui é o vetor gradiente aplicado no ponto 1 em 0.
Deu para entender por esse exemplo aqui? Então, primeiro, o que é o vetor gradiente? É o vetor formado pelas derivadas parciais. Então, está aqui, ó, apliquei as derivadas parciais, encontrei um vetor. Aplico num ponto e ele vai me dar um vetor. Então, nesse ponto aqui, eu tenho o vetor 2, 0. Que foi o que eu escrevi aqui, ó. Foi o que eu desenhei. Então, para cada ponto, eu vou ter um vetor diferente aplicado naquele ponto. Ah, mas isso serve para quê? Gente, isso aqui é muito importante. Mas, assim, eu vou deixar o mistério, que a gente só vai ver em outra aula. Mas isso aqui tem a ver com a taxa de variação de uma função. Ele está fortemente ligado a como uma função ela aumenta ou como uma função diminui. Bom, então, se ninguém tem perguntas, vamos aqui para a nossa definição do vetor gradiente, que eu já comentei com vocês. Então, o gradiente de uma função é um vetor formado pelas derivadas parciais desta função. Uma função pode ter 2 variáveis ou 3 variáveis. E aí você vai aplicar as derivadas parciais. Então, ó, primeiro exercício a gente já acabou de fazer. A gente calculou o gradiente da função aí do paraboloide. Vamos fazer o segundo exercício, que é a função 2x cosseno de x mais 2y. Então, eu tenho a minha função g, que é 2x vezes o cosseno de x mais 2y. Bom, ele pediu para a gente calcular o gradiente desta função g. O que nós vamos fazer? Para você calcular o gradiente, você precisa calcular as derivadas parciais. Então, você pode fazer logo as derivadas parciais e depois aplicar no vetor. Então, para essa função aqui, ó, eu vou calcular primeiro a derivada parcial dela em relação a x, para esta função. Como é em relação a x, perceba que aqui eu tenho duas funções de x se multiplicando. Então, eu vou aplicar a regra do produto, que vai dizer que isso aqui vai ser a derivada do primeiro. Então, vou colocar assim, derivada em relação a x da função 2x, vezes o segundo, sem derivar. Então, é cosseno de x mais 2y. Aí, mais o primeiro, sem derivar, vezes a derivada em relação a x da função cosseno. Cosseno de x mais 2y. Pronto, vai ficar assim. Agora eu vou derivar essa daqui e essa daqui. A derivada de 2x é 2. Então vai ser 2 vezes o cosseno de x mais 2y. E agora aqui, a derivada desse derivado do cosseno é menos seno. Então, ao invés de mais, eu já vou colocar menos. Então, vai ficar menos 2x seno de x mais 2y. Só que aqui, ó, cuidado, eu ainda teria que multiplicar pela regra da cadeia, eu teria que multiplicar pela derivada aqui, ó, desse argumento. Só que quando você deriva x mais 2y em relação a x, dá quanto, gente? Dá 1. Que aqui vai dar 0, aqui vai dar 1. Então, pronto. Então, essa aqui já é a minha derivada parcial em relação a x. Agora, eu vou derivar em relação a y. Quando eu derivo g em relação a y, o y ele só aparece aqui no argumento. Ó. Então, esse 2x para mim é uma constante. Então, na hora que eu for derivar em relação a y, isso aqui vai dar 0? Não. Que é uma constante vezes uma função. Então, eu vou preservar a constante, vou conservar a constante, vai ficar 2x, e vou derivar só a função cosseno. Derivar a função cosseno, só que agora em relação a y. Eu já sei que a derivada do cosseno é menos seno, então eu vou colocar o menos aqui na frente. Vai ficar menos 2x seno de x mais 2y, só que não esqueça que na hora que você for derivar isso daqui, eu vou aplicar a regra da cadeia, lá do cálculo 1. Então, já derivei o cosseno, deu menos seno, agora eu tenho que derivar o que está aqui dentro. Derivar em relação a y, o que está aí dentro, que é x mais 2y. Quanto dá essa derivada aqui, gente? Essa derivada aqui dá 2, né? Porque aqui vai dar 0, aqui vai dar 2. Então, isso aqui vai dar 2. E no final, então, vai ficar menos, já tem esse 2 aqui, tem esse 2 aqui, 4x vezes o seno de x mais 2y. Pronto. Calculei as derivadas parciais. Então, quem é o meu vetor gradiente?
o vetor gradiente de G, vou escrever aqui, ó, o vetor gradiente de G vai ser um vetor formado pelas derivadas parciais. Então, a primeira derivada parcial é isso daqui, ó. Tudo isso aqui. Então, vou reescrever. Vai ficar 2 cosseno de x mais 2y menos 2x seno de x mais 2y. E quem é a derivada parcial em relação a y? É esse daqui. Então, vou escrever menos 4x seno de x mais 2y. Então, essa daqui é a nossa resposta final. Perceba que não é difícil, é bem simples, só que, claro, envolve um certo trabalho, depende da função. Mas se você entendeu, você consegue resolver isso aqui tranquilamente. Bom, agora eu queria falar com vocês sobre, agora que a gente já falou de gradiente, eu queria falar com vocês sobre derivadas de ordem superior. Então, para isso, entenda o seguinte, ó. Você já sabe, porque a gente viu na aula passada, que toda vez que você tem uma função, deixa eu colocar aqui, derivadas de ordem superior. Bom, nós já sabemos que se eu tenho uma função e essa função depende de duas variáveis, então eu tenho duas derivadas parciais para ela. Eu posso derivar a função em relação a x ou em relação a y. Então, ó, nos dois casos, eu vou ter derivada de f em relação a x ou a derivada de f em relação a y. Só que já deu para perceber, e eu até comentei com vocês, que toda derivada parcial ainda é uma função. E essa função ainda depende de duas variáveis. Ó, por exemplo, aqui, nesse exemplo anterior, eu derivei a minha função g em relação a x. No final, me deu uma função que ainda depende de x e y. Aqui é a mesma coisa, eu derivei em relação a y e no final me deu uma função que ainda depende de x e y. Claro que às vezes o x pode sumir, o y pode sumir, mas em geral, quando você deriva parcialmente uma função, o seu resultado ainda é uma função de duas variáveis. Bom, se o meu resultado ainda é uma função de duas variáveis, então o que me impede de derivar a derivada? Nada. Você fazia isso no cálculo 1 também. Você derivava a derivada. Aqui é a mesma coisa. Eu já derivei uma vez, mas eu posso derivar de novo? Pode. Então, se eu pegar, por exemplo, a derivada parcial de f em relação a x e derivar novamente em relação a x, o que eu vou obter? Olha só. Se eu derivar, eu quero derivar em relação a x de novo. Quem? Essa derivada aqui. Essa derivada. Então, nesse caso aqui, ó, como é que vai ficar a minha notação? Vai ficar assim, del 2 de f, del x2. O que significa que eu estou derivando a minha função duas vezes e as duas vezes é em relação a x. Só que você vai dizer, professor, mas eu já derivei em relação a x. Agora não posso derivar em relação a y? Pode. Então, ó, digamos que você fala, não quero mais derivar em relação a x, quero derivar em relação a y. Aí o que você faz? Bom, nesse caso aqui, eu quero derivar em relação a y a minha derivada que foi em relação a x. Aí nesse caso, como é que vai ficar a minha notação? Vai ficar assim. Vai ficar derivada segunda, tá? Porque eu estou derivando pela segunda vez. E aqui embaixo vai ficar del y, del x. Ou seja, eu derivei duas vezes, mas não foi na mesma variável. Então, aqui eu derivei primeiro em relação a x. Ó, perceba que está indo aqui de trás para frente. Eu primeiro derivei em relação a x e depois eu derivei em relação a y. Tá? Então, isso aqui é um outro tipo de derivada de segunda ordem. Então, essas derivadas aqui são derivadas de segunda ordem, porque eu estou derivando pela segunda vez a minha função.
Agora aqui, eu poderia pegar essa derivada em relação a y e derivar agora em relação a x. Não tinha problema nenhum. Nesse caso, ó, se eu derivo em relação a x uma derivada em relação a y, como é que vai ficar a minha notação? Aí vai ficar assim, derivada segunda da minha função, e aqui embaixo vai ficar del x, del y. Não é a mesma coisa, tá, gente? Aqui em cima eu derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. E aqui embaixo eu derivei primeiro em relação a y, depois em relação a x. Mas eu também poderia pegar essa função e derivar em relação a y. Então, eu estou derivando em relação a y a derivada de f em relação a y. Neste caso, então, eu vou ter a derivada segunda de f em relação a y. Então, perceba que para a mesma função, se a função tem duas variáveis, ela tem duas derivadas parciais de primeira ordem. Mas de segunda ordem, ela tem quantas derivadas parciais? 4. Ela tem duas de primeira ordem, ela tem 4 de segunda ordem. Poderia derivar de novo e fazer uma derivada de terceira ordem aqui? Poderia. Nesse caso, eu ia ter quantas possibilidades? Ia ter 8 possibilidades. Porque cada uma dessas aqui, ó, eu poderia derivar ou em relação a x ou em relação a y. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. E assim por diante, gente. Então, assim, dependendo da função, você pode derivar ela infinitamente. Derivar ela infinitas vezes, que não vai dar nenhum problema. Agora, outro detalhe importante, vocês vão perceber que agora que nós estamos falando de derivadas de ordem superior, as nossas notações, elas vão ficar assim muito carregadas, né? Porque ó, você vai ter algo assim. Então, por exemplo, isso para a segunda ordem, né? Mas, por exemplo, digamos que eu te peço assim, olha, deriva aqui, ó, ordem quarta, essa função. Aí faz assim. Ó, isso aqui é uma derivada de ordem quarta. Eu estou dizendo para tu derivar primeiro em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a x, depois em relação a y. Só que assim, fica uma notação assim grande, né? Imagina isso aqui numa conta, num caderno. Você vai escrever muita coisa. Então, eu gostaria de usar uma notação para derivada parcial que fosse mais enxuta, mais simples, menor. Assim, na hora que a gente for resolver aquela conta que é grande, assim a gente não ter que expandir ainda mais o espaço por conta disso daqui. Então, gente, vamos combinar uma coisa. Quando eu quiser falar dessa notação aqui, ó, eu vou falar simplesmente assim, ó, vou escrever f, embaixo x e x. Tá? Então, ó, a partir de agora, a indicação da derivada vai ficar embaixo. Então, por exemplo, eu derivei f em relação a y. Eu posso escrever só assim, ó, f e o y embaixo. Eu derivei f em relação a z. Está aqui, eu posso escrever só assim. Aí aqui, eu derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, eu vou escrever assim. Vou escrever f, x, y. Aqui, ó, vou fazer normal. Quem aparece aqui, ó, na frente é quem eu derivei primeiro. Primeiro derivei em relação a x, depois em relação a y. Aqui já foi o contrário. Eu derivei primeiro em relação a y, depois em relação a x. E aqui embaixo, eu derivei duas vezes em relação a y. Então, ó, agora você já sabe. Toda vez que você vê esses símbolos aqui, eu estou me referindo ainda às derivadas parciais. Outro detalhe importante é que quando a gente está falando de derivadas de ordem superior, começam a aparecer umas derivadas que são misturadas, né? Porque, por exemplo, essa derivada aqui de cima, a gente só derivou em relação a x. Aqui embaixo eu só derivei em relação a y. Agora, essas duas aqui do meio, não. Eu misturei. Eu primeiro derivei em relação a x, depois em relação a y, ou vice-versa. Então, nesse caso aqui, eu vou dar um nome especial para elas. Então, essas derivadas aqui, onde eu misturo, eu vou chamar de derivadas mistas. Derivadas mistas. Então, pronto. Essas são algumas definições, mas nada de difícil, né, que a gente esteja vendo aqui.
Agora, gente, a partir de agora é só aplicar. Vocês vão ver que tem muito exercício para hoje, para a gente ver. Então, ó, vamos voltar aqui para o slide. Vou colocar no slide de hoje, porque hoje ainda eu quero comentar com vocês sobre a regra da cadeia. Então, mas primeiro a gente vai ver derivadas de ordem superior, aí depois que a gente vai passar para a regra da cadeia. Bom, eu já disse para vocês o que é uma derivada de ordem superior, em especial uma derivada parcial de segunda ordem, é quando você pega uma derivada de primeira ordem e deriva novamente. Nesse caso, então, ó, você pode derivar duas vezes em relação a x ou duas vezes em relação a y. Ou então você pode misturar. O que você já tinha derivado em relação a x, você deriva agora em relação a y ou vice-versa. Essas derivadas misturadas nós vamos chamar de derivadas mistas. E a partir de agora é exercício. Então vamos resolver aí 3 exercícios para a gente treinar essa parte. Lembrando que essas questões são essenciais para a gente fixar na nossa mente as derivadas parciais, uma vez que elas vão nos acompanhar durante várias aulas daqui por diante. Bom, a primeira questão, ele quer que eu calcule as derivadas de segunda ordem dessa função, que é uma função simples. A minha função, ela é x ao cubo vezes y ao quadrado. Tá, vamos fazer então, gente. Aqui não tem muito mistério. Você tem essa função aqui. Eu vou primeiro calcular as derivadas de primeira ordem da minha função. Então, vou calcular aqui a derivada em relação a x. Em relação a x para essa função. Nesse caso, y ao quadrado é constante. Então, eu vou conservar ele. A derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Então, vai ficar 3x ao quadrado vezes y ao quadrado. Mas também eu poderia derivar isso aí em relação a y. Derivando em relação a y, o x ao cubo é constante, eu vou conservar. Derivada aqui é 2y. Então, vai ficar 2 vezes x ao cubo vezes y. Pronto, agora eu vou derivar pela segunda vez. Então, ó, primeiro, eu vou derivar isso aqui de novo em relação a x. Bom, se eu derivar isso aqui novamente em relação a x, então 3y ao quadrado é como se fosse constante, eu vou preservar, e vou derivar só o x ao quadrado, que é 2x. Então aqui, ó, minha resposta vai ser 6x y ao quadrado. Mas eu também poderia derivar isso daqui em relação a y. Então, ó, agora eu vou derivar isso aqui em relação a y. Isso aqui permanece constante, deixar 3x ao quadrado. Vou derivar essa daqui, que é 2y, e a minha resposta, então, vai ser 6x ao quadrado vezes y. Agora eu venho para cá. Bom, essa função que eu já tinha derivado em relação a y, eu vou derivar agora em relação a x. Então, vai ficar fyx, aqui, vai ser igual. Aqui, 2y é constante, vou escrever. Derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Aí, 2 vezes 3 é 6, então vai ficar 6x ao quadrado vezes y. Por último, eu vou pegar aqui a mesma função e derivar novamente em relação a y. 2x ao cubo é constante. Derivada de y é 1. Então, aqui já são as nossas respostas. Gente, alguma dificuldade? Está bem tranquilo, né? Sem essa próxima prova dá para fechar tranquilamente. Vocês perceberam alguma coisa nesses resultados aqui? Algo assim que chamou a atenção de vocês? Porque são 4 resultados diferentes aqui, né? São 4 derivadas de segunda ordem. Chamou a atenção de vocês alguma coisa? O quê? 2 resultados iguais, tá? 2 resultados iguais. Quais são os resultados iguais? Justamente nas derivadas mistas.
Claro, isso aqui é só um caso isolado, né? Não dá para tirar uma conclusão a partir daí. Mas dá para a gente pensar um pouquinho. Será que as derivadas mistas sempre serão iguais? Isso é algo que eu não vou responder ainda. A gente vai responder hoje ainda. Mas coloque essa informação. Tá? Coloque essa informação na sua mente. Será que as derivadas mistas, elas sempre vão ser iguais? Porque se for, melhor. Porque eu só calculo uma e a outra é igual. Já melhora bastante. Ainda mais para derivadas de terceira ordem, quarta ordem. Imagina. Então, se eu puder dizer que elas são iguais, vai facilitar a minha vida. Mas a gente ainda vai responder isso aí. Vamos para a próxima questão. Bora voltar para o slide, que lá já tem a questão. Então, olha só. Ele te dá uma função g. Essa função é log natural de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. E o que ele pede para a gente é para calcular o gradiente da derivada de g em relação a x. Tá? Então, cuidado com essa questão aqui. Bora analisar o que ele quer. Ele me dá a minha função g e ele pede o gradiente da função g? Não. Ele pede o gradiente de quem? Da derivada de g em relação a x. Então, cuidado. Essa questão aqui ela não é difícil, mas ela, assim, por uma falta de atenção, você pode errar. Então, cuidado. Ó, ele pediu o gradiente da derivada de g em relação a x. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular primeiro a derivada de g em relação a x. Tá? Então, ó, vamos lá. Derivada de g. Derivada de g em relação a x. Quem vai ser essa função? Eu vou derivar isso daqui, gente. Isso aqui eu vou aplicar a regra da cadeia. Então, qual é a derivada do log natural? É 1 sobre o que está aqui. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Vezes a derivada em relação a x do que estava aqui dentro, que é 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Ok. A derivada aqui, ó, derivada de 1 em relação a x, vai dar 0. Vai dar 0. Y ao quadrado vai dar 0 também, porque ele é uma constante. Só vai ficar a derivada de x quadrado, que é 2x. Então, a derivada de g em relação a x vai ser 2x dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Esta só é a derivada de g em relação a x. Agora eu vou calcular o gradiente dessa função. Quem é o gradiente dessa função? Vai ser um vetor, olha só, isso daqui vai ser um vetor formado pelas derivadas parciais dessa função aqui. Então, eu vou pegar essa função e derivar em relação a x. Mas ela já tinha sido derivada uma vez. Então, vai ser a derivada de g em relação a x duas vezes. E eu vou pegar essa mesma função e derivar em relação a y. Então, eu vou calcular a derivada mista. Essa daqui, ó. Então, é isso que ele quer, para eu poder montar aqui no meu gradiente. Então, eu venho para essa função aqui e vou calcular essas derivadas parciais. Bom, primeiro, eu vou derivar de novo isso daí em relação a x. Aqui eu tenho uma fração, então eu vou aplicar a regra do quociente. Vai ficar derivado de cima, derivada em relação a x de 2x, vezes o de baixo, sem derivar. Então, 1 mais x quadrado mais y ao quadrado, menos o de cima sem derivar, que é 2x, vezes a derivada em relação a x do de baixo, que é 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso dividido por o denominador 1 mais x quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Pronto, agora o que eu vou fazer é resolver essas derivadas. Essa derivada aqui vai dar 2. Essa derivada aqui, gente, ó, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai ficar só 2x. Então, essa derivada aqui vai dar 2x. Então, no final, vai ficar assim. Derivada de g
derivada segunda de g em relação a x vai ser aqui 2 vezes isso daqui, tá? Vou até distribuir logo, vai ficar 2 mais 2x² mais 2y². E aqui vai ficar menos 2x vezes 2x, que é 4x², dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. O que dá para fazer aqui? Ó, bem aqui eu tenho x² e aqui também. 2 menos 4 é menos 2. Então aqui vai ser... Aí eu já vou colocar o 2 em evidência. 2 vezes 1 menos x² mais y², dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. Dá para simplificar alguma coisa aqui? Não, né? Porque aqui é menos e aqui é mais. Então, na hora da sua prova, não simplifique se você não tiver certeza. Então, aqui não dá para simplificar. Essa aqui é a nossa resposta, pelo menos para essa derivada aqui. Agora, falta eu pegar essa mesma função e derivar em relação a y. Aí já não tem mais espaço, vou fazer aqui no outro quadro. Bom, lembrando que a minha derivada em relação a x, ela é 2x sobre 1 mais x² mais y². Aí agora eu vou pegar esta função e derivar em relação a y. Nesse caso, você vai dizer, professor, mas o y só aparece embaixo. Poderia manipular de alguma forma aqui? Poderia, mas o que eu indico para você, acho que é o mais didático para a gente, quando vez que você olhar uma fração e você for derivar, faz logo a reta do quociente, mesmo que vai dar zero uma parte dela. Então, vou pegar essa função e vou derivar agora em relação a y. Aí isso aqui vai ser igual a derivada do de cima em relação a y agora, tá? Então, eu vou derivar em relação a y o 2x vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada em relação a y do de baixo. 1 mais x² mais y². Tudo isso dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. Aí aqui, ó, como eu estou derivando isso aqui em relação a y, isso aqui é uma constante, então isso aqui vai zerar. Como isso aqui vai zerar, tudo isso aqui vai zerar, essa primeira parte. Aí eu volto para cá. Derivada em relação a y desse polinômio, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 2y. Então, no final, eu vou ter que a minha derivada mista, aqui é 0, aqui vai ser menos 2x vezes 2y, vai dar menos 4xy, dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. E agora, o que eu queria mesmo? Eu queria o gradiente, olha só. O que ele queria era o gradiente da derivada parcial de g. Desse daqui. Então, ele queria esse vetor aqui. Onde esse vetor vai ser formado por esta derivada parcial de segunda ordem, que eu já calculei, deu isso daqui. E por essa outra, que eu acabei de calcular, está lá no outro quadro. Agora, eu só vou juntar as respostas, só isso. Então, resposta final. Bom, o gradiente da derivada parcial de g em relação a x vai ser, na primeira coordenada, essa função aqui, 2 vezes 1 menos x² mais y², dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. E na segunda coordenada vai ser essa função, que é menos 4xy dividido por 1 mais x² mais y² elevado ao quadrado. Então, essa daqui é a nossa resposta final. Vamos para a próxima questão.
Olha, a próxima questão ele já me dá uma função de 3 variáveis. E ele pede uma derivada parcial de terceira ordem. Não tem problema, porque a gente já sabe fazer. Bom, aqui eu tenho uma função h de x, y, z igual ao seno de x, y mais 2 vezes z. Aí ele quer que a gente calcule a derivada de terceira ordem dessa função. Aí coloca del y, del z, del x. Muito bem. Então, eu tenho essa função e ele quer essa derivada aqui. Eu pergunto para vocês, eu vou começar derivando em relação a quem nessa função? Em relação a x, y, z, conforme o comando dele. Em relação a x, a gente começa aqui, ó. Quando eu estou nessa anotação aqui, eu começo de trás para frente. Então, eu vou começar derivando em relação a x esta função. Então, ó, quando eu derivo h em relação a x, eu vou aplicar a regra da cadeia. Então, aqui, derivado do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de xy mais 2 vezes z. Regra da cadeia, então, vezes a derivada em relação a x, do que estava aqui dentro, que é xy mais 2 vezes z. Como eu estou derivando em relação a x, aqui vai zerar. E aqui, ó, o x derivado é 1, então vai ficar só y. Então, esse aqui sozinho vai zerar. No final, vou ter só y. Então, vai ser y vezes o cosseno de xy mais 2 vezes z. Tá? Já que aqui só o x vai dar 1, então aqui vai ficar y, tá aqui. Bom, essa aqui é uma derivada de primeira ordem. Vou para a segunda ordem agora. Então, agora eu vou derivar em relação a quem? Na segunda vez? Em relação a z. Tá, conforme aqui eu vou derivar em relação a z. Então, ó, vou derivar em relação a z esta função aqui. Olha, eu estou derivando em relação a z, então isso aqui para mim é uma constante. Eu vou conservar essa constante, derivar aqui a função cosseno, que é menos seno. Então, vai ficar menos y seno de xy mais 2z, aí vezes a derivada em relação a z desse argumento aqui, que é xy mais 2z. Na hora que você for derivar em relação a z, isso aqui vai zerar, porque x e y são constantes, e isso daqui vai dar 2. Então, no final, eu vou ter menos 2 vezes y seno de xy mais 2z. Isso é uma derivada de segunda ordem. Agora eu vou para a última, a derivada de terceira ordem. E agora só está faltando, ó, já derivei em relação a x, já derivei em relação a z, agora eu vou derivar em relação a y. Essa função aqui. Então, para encerrar, vamos derivar em relação a y. Nesse caso aqui, ó, eu posso considerar isso aqui como se fosse duas funções. Eu tenho a função menos 2y e eu tenho a função seno de xy mais 2z. As duas dependem de y. Então, na hora que eu for derivar, eu vou ter que aplicar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada do primeiro. Então, vamos derivar o primeiro, que é menos 2y, vezes o segundo, que é seno de xy mais 2z. Aí, mais o primeiro sem derivar. Ó, como aqui eu não vou, já tenho menos, então vou colocar menos o primeiro sem derivar, vezes a derivada em relação a y da função seno de xy mais 2z. Pronto, agora só está faltando eu aplicar as derivadas parciais. Aqui, obviamente, vai dar menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes esse seno, menos 2 vezes o seno de xy mais 2z. E a derivada do seno aqui é cosseno. Então, vai ficar menos
2y cosseno de xy mais 2e. Ora, quando eu derivar isso aqui em relação a y, isso aqui vai zerar e aqui vai dar x. Então, eu vou colocar o x aqui na frente. Pronto. Então, essa daqui é a nossa resposta final. Gente, alguém tem alguma pergunta? Essas questões são muito fáceis, né? É uma boa questão de prova essas questões? Não, não são. A próxima é uma boa questão de prova. Vou mostrar a quarta questão. Tá aqui, ó. Quarta questão. Considere, essa sim, essa função. Calcule as derivadas mistas de f no ponto 0, 0. Essa vocês vão ver que é uma boa questão de prova. Deixa eu só anotar aqui. F de xy aí aqui x quadrado mais y quadrado, isso quando x é diferente de 0, 0, i é 0 quando x é igual a 0, 0. O que ele quer é as derivadas mistas de f no ponto 0, 0, tá? Então, ele quer que a gente calcule as derivadas mistas aplicadas no ponto 0, 0. Pronto. Então, vamos resolver. Prova. Mas você vai ter aula, eu tenho certeza que você vai vir, né? Então, amanhã é seu feriado, você vai aproveitar, vai descansar. Quem quiser descansar estudando cálculo, vai descansar estudando cálculo. E na sexta vai vir aqui para assistir a aula de monitoria. Aí a prova vai ficar para outra semana, para a semana que vem. Então, é isso. Vamos lá. Aqui, o que a gente vai fazer? Perceba que no ponto que ele quer que eu calcule as derivadas mistas, é um ponto sensível para a gente, né? Porque ele quer no ponto 0, 0. Só que no ponto 0, 0 é justamente quando a minha função, ela muda. Ela se transforma em uma outra função. E eu já expliquei para vocês que quando tem uma situação dessa, como é que a gente vai calcular, nesse caso, a derivada? Vai ter que usar a regra de derivação? Não, você não vai conseguir usar a regra de derivação. Você só usa a regra de derivação quando você já sabe que aquela função é derivável. Mas se você tem um ponto ali de transição da sua função, você não sabe se naquele ponto ela é derivável. Pode ser que ela não seja. Nesse caso, o que que nos resta então? Calcular usando a definição. Então, a gente vai ter que calcular as derivadas mistas usando a definição de derivada parcial. Lembrando que derivada parcial é um limite. Bom, mas assim, na verdade, nessa questão eu vou usar uma estratégia. Como eu sempre digo para vocês, essas estratégias que eu uso aqui não são triviais, não é algo assim, você vai olhar, vou usar essa estratégia. Não, por isso que eu digo, cálculo é treino, é exercício. É difícil para o aluno olhar para uma questão dessa e fazer o que eu vou fazer aqui agora, tá? Mas por isso que eu digo, com o treino e exercício a gente consegue. Diga. Perfeito, olha, gostei. Olha só, ele já falou assim, professor, vamos verificar primeiro, a gente poderia verificar, por exemplo, se o limite aqui, ele existe, né? Porque pode ser que o limite não exista, e nesse caso tem aquela questão da continuidade, porque se é derivável é contínua, se não é contínua, então não é derivável, tem isso também, né? E de repente se ela não for contínua, então ela já não é derivável, acabou. Perfeito, mas assim, tem um detalhe muito legal, inclusive. Esse resultado que a gente tem no cálculo 1, que diz que se é derivável é contínua, que também diz que se não é contínua não é derivável, que é a mesma coisa, só que falando ao contrário, em cálculo 2, nós não temos necessariamente esse resultado.
Na verdade, nós não temos, tá? Isso é um spoiler aqui. Nós não temos esse resultado em cálculo 2. Então, em cálculo 2, olha só o que eu estou falando aqui. Em cálculo 2, você pode ter uma função derivável, se derivadas parciais existem, mas você descontinua naquele ponto. Em cálculo 2, você pode. Posso dar um exemplo. Na verdade, eu acho que essa daí já é um exemplo de uma função que as derivadas parciais existem, mas ela não é contínua. Mas vamos ver. Por exemplo, para eu provar que ela não é contínua em 0, 0, eu teria que achar duas curvas que dê caminhos diferentes. Bom, nesse caso aí, eu poderia usar a curva, vamos lá. Vou usar logo uma curva clássica, que é t e 0. Tá? Se eu usar a minha curva t e 0, aqui nesse caso eu vou ter f de t0 igual a 0. Tá? E aí o limite também vai para 0. Só que agora eu vou ter que achar uma outra curva que não dê 0 nisso daqui. Outra curva que não vai dar 0, nesse caso, isso eu estou supondo que o limite não existe, tá, gente? Mas assim, eu não olhando para cá, eu estou suspeitando que ele não existe, mas pode ser que ele exista. Tá? Ainda pode ter essa questão aí também. Nesse caso, deixa eu ver, se eu for testar o t e t, vai dar 0, por causa disso daqui. Vai dar 0. T e t quadrado eu também não sei se vai funcionar, porque t e t quadrado, acho que no final, quando eu fizer as simplificações, também vai dar 0. Então, talvez esse limite aqui exista, talvez, mas para isso eu teria que provar usando o teorema do confronto. Então, ó, a gente poderia dividir isso aqui em dois limites. Poderia fazer xy vezes x quadrado, e aqui x quadrado mais y quadrado, e aqui menos xy vezes y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Agora vai dar certo. Se eu dividir essa fração aqui em duas frações, perceba que eu posso olhar isso daqui como sendo duas funções se multiplicando. Aqui também. Essas funções aqui que eu marquei são limitadas, e essas aqui que sobraram, ó, x e y vão para 0. Então, na verdade, esse limite existe, ele é 0. Então, sim, ela é contínua. Então, ela é contínua e é derivável. Então, não é um exemplo que você me pediu ainda. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Se eu tivesse essa função aqui, f de xy, igual, vamos colocar xy sobre x quadrado mais y quadrado. Se for diferente de 0, 0, e ela é 0 se essa função aqui, ela não é contínua, porque agora sim, esse limite não existe. Tá? Você consegue provar usando 0 e t e t e t. Você consegue provar que ele não existe. Mas eu acredito que ela seja derivável. Mas para isso a gente vai ter que usar a definição. Porque usando a definição, vai ficar assim, ó. Gente, isso aqui eu estou respondendo uma pergunta, tá? Isso aqui não tem a ver com a questão mesmo. Então, ó, se eu fosse calcular a derivada dela, pela definição, isso aqui seria, isso aplicado no ponto 0, 0. Apesar de que isso que eu vou fazer agora, é o que eu vou fazer na outra questão. Então, é bom a gente observar isso daqui, ó. Por definição, quem é essa derivada aqui, gente? É o limite, onde vai ficar limite de h tendendo a 0. Aqui em cima vai ficar f. Quem está variando é o x. Então aqui vai ficar 0 mais h e o y vai ficar parado no 0. Tudo isso aqui dividido por h. O f de 0, 0 já sei que é 0. Vamos olhar para cá. Aqui eu vou ter limite de f de h0 sobre h quando o h tende a 0. Ora, o h ele tende a 0, mas ele não é o 0. O que significa que aqui, então, a minha função está se comportando dessa forma aqui, ó, xy sobre x quadrado mais y quadrado. Então, quando eu faço f de h0, isso aqui vai ser h vezes 0, que é 0, sobre h ao quadrado. Ora, quanto é que dá isso aqui então, gente? H sobre 0 sobre h ao quadrado. Isso aqui dá quanto? Dá 0.
Então, na verdade, isso daqui é zero. E o meu limite vai ficar zero sobre h. Quando h tende a zero. Isso aqui dá quanto? Dá zero. Ou seja, eu acabei de provar que a derivada parcial de f em relação a x no ponto 00 existe, porque o limite existe. O mesmo raciocínio eu provaria para a derivada parcial em relação a y. O que significa, então, que esta função bem aqui, ó, ela é derivável. As derivadas parciais existem, mas ela não é contínua, porque o limite não existe nesse ponto. Então, ou seja, aquele raciocínio que a gente tinha no cálculo 1 não serve mais para o cálculo 2. Mas nós vamos ter uma aula de cálculo 2 só para tentar resgatar esse resultado. Eu particularmente acho essa aula mais divertida do cálculo 2. A parte que a gente vai falar sobre funções diferenciáveis. Grava esse nome, funções diferenciáveis. O dia que você ver essa aula, você vai ver que eu vou estar aqui muito feliz, muito radiante, porque é a aula que mais vai ter demonstrações. E aí, enfim, vai chegar esse momento, mas por enquanto, ainda estamos aqui em derivadas de segunda ordem. Mas gostei da pergunta, muito bom. É bem legal quando vocês se adiantam já vão pensando adiante. Tá, gente, mas voltando para a questão, ele quer que para essa função aqui eu calcule as derivadas mistas. Eu vou usar uma estratégia aqui. Então, olha só. Eu vou calcular a derivada parcial, mas para isso daqui, eu vou querer calcular a derivada parcial de f em relação a x, só que aplicado no ponto 0 e y. Tá? Então, olha só. Eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x, mas aplicado não no ponto 00, no ponto 0y. Por que isso? Porque eu quero as derivadas mistas. Se eu fosse calcular exatamente no ponto 00, ia dar zero. Ia existir, ia dar zero. Só que depois, para calcular a derivada mista, eu ia ter muito mais trabalho. Então, assim, para facilitar, eu já vou calcular para esse ponto aqui, ó, gente. Aí, como é que fica? Por definição, isso aqui vai ser limite quando h tende a zero. Aí, vamos lá. Quem está variando é o x, tá? Então, estou supondo que o y está parado, mas ele ainda é y. Mas é o x que está variando. Então, vai ficar 0 mais h. 0 mais h. Aqui vai ficar y. Menos f de 0y dividido por h. Quem é o f de 0y? Bom, quando você joga o x igual a 0 aqui, gente, é parecido com o que eu fiz ainda agora, para x igual a 0, isso aqui vai tudo zerar. Então, isso aqui vai ser 0. Basta que o x ou o y sejam 0, que isso aqui vai zerar. Então, vamos olhar para cá. Aqui eu vou ter f de hy. Então, vai ser limite, quando h tende a 0, de f de hy sobre h. Quem é o f de hy? Bom, já que o h não é zero, então a minha função se comporta como essa fração aqui. Então, onde tiver x, eu vou colocar h. E onde tiver y, eu vou deixar y mesmo. Então, isso daqui vai ser limite, quando h tende a zero. Aí ele vai ser h vezes y vezes h ao quadrado menos y ao quadrado dividido por h ao quadrado mais y ao quadrado. Só que não esquece que ainda tem esse h aqui da divisão. Então, ele tem que aparecer aqui em algum canto. Então, no final, ó, ele vai aparecer bem aqui, junto com esse denominador, vezes h. Então, isso daqui é a função e esse h é o h que já estava dividindo. E agora? Agora eu posso simplificar, ó, esse com esse. Quando eu simplifico esses dois aqui, não tem mais determinação. E eu posso aplicar o limite direto aqui. Quando eu aplico o limite, esse h vai para zero, esse h vai para zero. No final, quem sobra aqui? Vai sobrar em cima y vezes menos y ao quadrado, vai ficar menos y ao cubo, dividido, embaixo só sobrou y ao quadrado. Claro que eu posso simplificar. No final, a resposta é
menos y. Então, a derivada parcial de f em relação a x aplicado no ponto, em um ponto 0y é menos y. Aí agora eu posso pegar e calcular a derivada dessa função aqui em relação a y, no mesmo ponto. E olha só o que vai acontecer. Eu já tenho que a derivada de f em relação a x no ponto 0y, eu já calculei e deu menos y. Agora, o que eu vou fazer então? Eu quero calcular a derivada mista. Então, quem vai ser agora a derivada mista? Ou seja, eu vou pegar essa função aqui e derivar em relação a y. Mas essa função é menos y. Então, eu vou derivar menos y em relação a y. Vai dar quanto? Menos 1. Então, isso aqui vai ser menos 1. Isso aplicado no ponto 0y. Em particular, se eu aplicar no ponto 0, 0, já que isso aqui é constante, se eu aplicar no ponto 0, 0, isso aqui ainda vai ser menos 1. Então, já calculei uma derivada mista e deu menos 1. Agora, eu vou usar o mesmo raciocínio para outra derivada mista. E vou ver se vai dar menos 1. Ou se vai dar outro resultado. Então, olha só. Se aqui eu peguei, na hora que eu for calcular a derivada em relação a x, eu peguei o ponto 0y. Quando eu for calcular a derivada em relação a y, eu vou pegar aqui ponto x e 0. Então, vamos calcular agora a derivada em relação a y no ponto x e 0. Isso aqui vai dar, isso por definição, tá? Limite, quando h tende a 0, de f de x h, né? Porque é o y que está variando, então vai ficar 0 mais h, menos f de x0 sobre h. Isso aqui você já sabe que dá 0. E aqui eu vou substituir na função. Então, vai ficar limite, quando h tende a 0, aí vai ser x vezes h, vezes, ali vai ser x ao quadrado, menos h ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais h ao quadrado. Lembrando que ainda tem o h da divisão. Simplifico, faço h tender a 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. E no final, vai sobrar aqui em cima x vezes x ao quadrado, que é x ao cubo, sobre x quadrado. No final, isso aqui vai dar x. Então, calculei minha derivada parcial e a resposta deu x. Agora, eu vou calcular a derivada mista, ou seja, eu vou derivar isso daqui em relação a x. Ora, então, na hora que eu for derivar isso daqui em relação a x, no ponto x0, é só derivar o x. Vai dar 1. Isso para qualquer ponto x0. Em particular, então, quando eu calcular a derivada parcial no ponto 0, 0, isso aqui vai dar 1. Então, ó, calculei minhas derivadas mistas no ponto que ele me pediu. Essa já é a minha resposta final. Aí eu te pergunto, deu o mesmo resultado? Sim ou não, gente? Não deu. Então, aqui, ó, eu acabei de te dar um exemplo de uma função onde as derivadas mistas existem, mas elas não são iguais. Tá? Então, aqui, ó, numa deu menos 1, a outra deu 1 positivo. Isso, assim, é interessante, mas não é tão bom para a gente. Porque você vai falar, poxa, mas seria tão legal se as derivadas mistas fossem iguais. Porque se tivesse esse resultado, então, na hora que eu fosse calcular as derivadas parciais de ordem superior, isso ia economizar muito meu trabalho. Eu não ia ter que calcular uma por uma. Se eu calculasse uma derivada mista, ela já ia ser igual às outras. Só que você percebe que nem sempre isso acontece. Porém, existe um resultado que vai me garantir que sim,
que as derivadas mistas vão ser iguais. E é claro que aqui no nosso curso, a maioria das vezes que nós vamos ver alguma função, ela satisfaz essa hipótese. Então, ela vai ter sim derivadas mistas iguais. Mas você já sabe que nem são todas. Então, esse teorema é o teorema de Schwarz, que é um matemático alemão, né? Então, ó, de acordo com esse teorema, se você tem uma função e essas funções têm derivadas parciais de segunda ordem contínuas, ou seja, você derivou a sua função lá, você pegou todas as derivadas de segunda ordem dela e você viu que são funções contínuas. Então, nesse caso, sim, você pode afirmar que as derivadas aqui mistas, elas vão ser iguais. Tá? Então, o teorema nos garante isso. Próxima questão. Hoje só tem questão legal. Equação de Laplace. Vamos ver. Então, ele me dá a equação de Laplace. Aí ele explica. A equação de Laplace é uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Aí ele pede para a gente mostrar que essa função é a solução da equação. Vou logo escrever assim, então a derivada parcial de u em relação a x, derivando duas vezes, mais derivando u em relação a y duas vezes, é igual a zero. Isso aqui é a equação de Laplace. E ele pede para a gente mostrar que essa função aqui é uma solução da equação de Laplace. Então, bora entender isso aqui, gente. Olha, gente, isso daqui a gente chama de equação diferencial parcial. Primeiro, equação você já sabe o que é. Equação você vê desde o ensino fundamental. E você já está acostumado a resolver equações. Por exemplo, lá no seu ensino fundamental, você aprendeu a resolver equações assim, x menos 1 igual a 2. Aí você isolava o x, enfim, tinha várias técnicas. No final, o que era resolver a equação? Era você achar o valor de x que faria sentido aquela equação. Nesse caso aqui, obviamente, o valor de x tem que ser quanto? 3. Então, a solução da equação, nesse caso aqui, era um número. E esse número, nesse caso, é o número 3. Aí você foi se aprimorando na matemática e depois você chegou na equação do segundo grau. Aí você tinha x² menos 2x mais 4, sei lá, igual a 0. Enfim. Aí você tinha que resolver essa equação de novo. O que é resolver a equação? É achar um valor de x tal que satisfaça isso daqui. Mas o x, na verdade, era um número para a gente. Aí tá. Quando você chega no ensino superior, você começa a lidar com equações onde a solução dela não é necessariamente um número, mas é, por exemplo, uma função. Então, por exemplo, se eu te falasse assim, olha, acha para mim uma função tal que, se eu derivar a minha função, uma função de uma variável, é igual à própria função. Isso aqui não é uma equação? É. Só que perceba que para eu resolver essa equação aqui, não basta não é achar um número, eu tenho que achar uma função. Então, lá no ensino superior, você começa a aprender que resolver equações, às vezes, é achar uma função e não um número. Vocês saberiam resolver essa equação aqui? Me dá um exemplo de uma função que, se eu derivar ela, dá ela mesma. A exponencial, e elevado a x. Então, uma solução dessa equação aqui seria e elevado a x. Já que se eu derivar e elevado a x, chega em elevado a x. Então, você acabou de resolver essa equação. Aí, começam as classificações. Toda vez que em uma equação aparece uma derivada, você chama essa equação de equação diferencial. Então,
Por causa aqui da derivada, essa equação aqui seria uma equação diferencial. Como a maior derivada é a derivada de primeira ordem, então isso aqui seria uma equação diferencial de primeira ordem. Se eu tivesse, além dessa daqui, uma derivada de segunda ordem, então seria uma equação diferencial de segunda ordem. E tem outras classificações. Mas, a última que eu vou falar aqui é quando você tem uma função que depende de duas variáveis. Nesse caso, se eu falo de derivada, eu estou falando de derivada parcial, porque minha função tem duas derivadas, tem duas variáveis. Então, isso aqui é um exemplo. Olha essa equação aqui. Nessa equação, aparecem derivadas parciais. Toda vez que numa equação aparece uma derivada parcial, então a gente chama essa equação de equação diferencial parcial. Nesse caso aqui, a maior derivada que a gente tem é de segunda ordem. Então, isso aqui é uma equação diferencial parcial, é dp de segunda ordem. Tudo bem? Então, vocês vão ver muito de equação diferencial quando vocês estiverem no cálculo 3. Vocês vão aprender como é que resolve equações diferenciais. Isso de primeira ordem, sem ser parcial, tá? Uma EDO que a gente chama, equação diferencial ordinária. Vocês vão aprender muito lá. Mas, por enquanto, a gente ainda está só nas classificações. Aí, o que eu queria chamar a sua atenção aqui? Perceba que para você resolver uma equação dessa, não é fácil. Porque, olha só, para você resolver uma equação dessa, você tinha que pensar numa função que quando você deriva ela duas vezes em relação a x, e depois deriva ela duas vezes em relação a y, e soma, isso dá zero. Aí você vai dizer, professor, já sei. A constante. A função constante. Tudo bem, mas nesse caso, a função constante ou a função zero é o que a gente chama de solução trivial. Então, a gente não quer soluções triviais. A gente quer soluções que não sejam a função zero. Para essa situação aqui. Não seja uma função constante. Então, perceba na dificuldade que é encontrar soluções para uma equação diferencial parcial. Claro que eu não vou cobrar isso de vocês aqui. O que eu vou cobrar de vocês aqui é para você verificar se uma função é ou não solução de uma EDP. É isso que eu vou cobrar de vocês. Então, por exemplo, ele me dá uma EDP e ele me dá uma função. Aí ele pede, olha, verifica para mim, por favor, se essa função é solução da EDP. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer a verificação? Você vai pegar a função e você vai obedecer o que a equação diz. O que a equação diz? Que você tem que pegar a sua função, derivar duas vezes em relação a x. Depois você tem que pegar a sua função, derivar duas vezes em relação a y. Aí você tem que somar. Se der zero, é porque essa função é solução da equação. Se não der zero, é porque não é solução. Nesse caso aqui, eu não tenho só uma solução. Tenho outras soluções também. Mas, como eu falei, não vou exigir de vocês que fiquem procurando soluções de EDP. Ao invés disso, não. Eu vou te dar uma função e vou pedir para você verificar. Esse que vai ser o nosso objetivo principal. Então, perceba que as derivadas parciais, elas aparecem muito em equações diferenciais. Essas equações diferenciais, elas têm aplicações. Algumas modelam a temperatura numa chapa, outras modelam a onda. Então, você tem a equação do calor, você tem a equação da onda, você tem a equação de Laplace. Enfim, essas equações elas têm muita importância, não só na matemática, na física e na engenharia, na ciência como um todo. Por isso que a gente estuda elas. Então, ó, vamos lá. Eu quero ver se essa função é solução. O que eu vou fazer? Eu vou calcular as derivadas parciais. Vou calcular primeiro a derivada de u em relação a x. Então, vou derivar isso aqui em relação a x. Na hora que eu for derivar isso aqui em relação a x, aqui eu vou conservar, porque aqui é y. E eu vou derivar só isso daqui. Mas qual é a derivada disso daqui, gente? É ele mesmo. Então, vai ficar e elevado a x vezes seno de y. Aí, agora eu vou pegar essa derivada e derivar de novo em relação a x. Ó, vou derivar de novo em relação a x. Derivando de novo, vai dar ele mesmo. Vai dar e elevado a x seno de y. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para essa função aqui, só que agora eu vou começar a derivar em relação a y. Então, eu vou derivar uma vez em relação a y. Esse daqui vai conservar, a derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar e elevado a x cosseno de y. Aqui embaixo, vou derivar de novo em relação a y. Então, aqui eu vou conservar, derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos e elevado a x seno de y.
E agora? Agora eu vou somar essas duas aqui. Vou substituir na minha equação. Ó. Se eu somo essas duas, aqui vai ficar e elevado a x, seno de y. Aí agora, mais essa daqui, que é menos e elevado a x, seno de y. Isso aqui vai dar zero? Vai. Então, essa função é uma solução para a equação de Laplace, sim ou não? Sim. Então, pronto, eu acabei de provar que é solução. Boa questão de prova, bem lembrado. Aliás, já teve prova que eu cobrei, não exatamente SDP, mas já teve prova que eu cobrei uma questão parecida. Pode ser essa mesmo, né? Ou não. Sabe por que pode não ser essa? Porque a próxima questão também é uma boa questão de prova. Então, hoje nós temos muitas questões boas de prova. Tá, então, bora ver a próxima questão. Inclusive, eu acho que essa sexta, acho que eu nunca cobrei em prova. Pode ser que seja a primeira vez, né? Ó, encontre a função que satisfaz as condições. Aí ele me dá 3 condições e ele quer encontrar uma função que obedeça às 3 ao mesmo tempo. Boa questão de prova. Sexta questão. Bom, a primeira exigência aí é que essa função, se eu derivo ela em relação a x, ela é igual a 3x² mais 3y². Segunda exigência, se eu derivo a função em relação a y, ela é igual a 6xy mais 1. Por último, se eu pego a própria função e aplico no ponto 1 e 0, ela tem que ser igual. Então, nós queremos encontrar uma função que obedeça essas 3 exigências. Claro que a gente não vai ficar tentando adivinhar, tentativa e erro, não. A gente vai tentar aqui fazer o caminho inverso da derivada parcial, que é uma questão de primitiva, na verdade, apesar de que a gente ainda não falou de integrais. Mas aqui você já se aplica aquela ideia da primitiva. Então, ó, eu tenho que pensar numa função que quando eu derivo a função em relação a x, vai me dar esse resultado aqui. Então, bora pensar o inverso? Então, quem seria, por exemplo, uma função que se eu derivasse, eu ia ter isso daqui? Então, por exemplo, aqui, gente, eu tenho 3x². Qual função eu teria que derivar para dar 3x²? X ao cubo, né? Então, ó, aqui, essa função poderia ser x ao cubo, porque se eu derivar x ao cubo em relação a x, eu tenho isso daqui. Aí, mais, me diz uma função que se eu derivasse em relação a x, ia me dar 3y². Muito bem, 3y² vezes x. É isso mesmo. Então, ficaria aqui, ó, 3xy². Porque, ó, perceba, se eu derivo isso aqui em relação a x, a derivada de x é 1. Aí vai sobrar só 3y². Está aqui. Tá, então, além disso, ó, aqui não aparece mais nada, né? Mas você sabe que existe o quê? A constante, né? Porque se eu derivo uma constante, dá zero. Só que aqui tem mais um detalhe, gente. É que, além de ter uma constante aqui, poderia também aparecer aqui, olha só, poderia aparecer uma função, que eu vou chamar de função g. Vou colocar assim mesmo, vou chamar de g. Vocês concordam comigo que, além dessas funções aqui, também poderia aparecer uma função que só depende de y? Porque se eu derivo em relação a x, uma função que só depende de y vai dar zero. E aí eu volto para cá. Então, ó, aquela constante de integração que você tinha lá na primitiva do cálculo 1, agora ela é uma função que depende de y, já que uma função que só depende de y se comporta como uma constante. Para diferenciar também, além disso, eu vou colocar aqui uma constante mesmo, sem ser uma função. Então, ó, vou colocar que eu posso ter aqui uma função que só depende de y e posso ter uma constante. Quando eu derivar isso aqui em relação a x, vai dar zero, e quando eu derivo esses dois, eu volto para cá. Então, ó, essa função, ela chega ali.
só que ela não está uma função completa, né? Falta informação para ela. Falta eu saber quem é essa função g, que só depende de y, e quem é essa constante. Mas para isso eu vou usar as outras informações. Então vamos lá. Próxima informação. Se eu derivo a função em relação a y, eu chego bem aqui, ó. Então vamos usar essa informação. Me diz uma função que se eu derivar em relação a y, vai me dar 6xy. Me diz uma função que se eu derivar em relação a y, vai me dar 6xy. Tá, esquece o x aqui. Me diz uma função que se eu derivar dá 6y. Muito bem, 3xy². Então, aqui, ó, 3xy². Perceba, ó, se eu derivar isso aqui em relação a y, aqui eu vou conservar, aqui vai dar 2y, e eu chego aqui. Agora, me diz uma função que se eu derivar em relação a y, dá 1. Y. Está aqui. Aí, claro, além dessas, eu também poderia ter aqui uma função que só depende de x, né? Porque se eu derivar em relação a y, isso aqui vai zerar. Ainda posso ter aqui uma constante. Olha só, mas a função, gente, é a mesma função. Então, quando eu comparo essa linha de cima com a linha de baixo, eu posso tirar algumas conclusões. Quais conclusões? Eu posso saber quem é a função g, que só depende de y, comparando as duas? Posso, ó, porque ó, aqui em cima eu tenho 3xy² e aqui embaixo também, já que é a mesma função. Aqui em cima eu tenho x² e aqui embaixo eu não tenho x², mas a função é a mesma. Tinha que ter x³ aqui. Mas eu tenho uma função aqui, ó, que só depende de x, que eu não sei quem é. Mas agora eu sei. Quem é essa função aqui, então? Só pode ser a função x². Da mesma forma, eu tenho aqui em cima uma função que só depende de y. E aqui embaixo, que é a mesma função, eu tenho uma função aqui, ó, que só depende de y. Então, na verdade, é porque essa função é o y. Tá? Então, comparando, ó, já que a função é a mesma, eu tenho 3xy², eu tenho x², que se compara a esse h aqui, e eu tenho a função y, que se compara com essa g. Todo mundo entendeu esse meu raciocínio, que foi que eu fiz? Então, como é que ficou a minha função? Então, a minha função agora ficou assim, ó. F de xy é igual a x² mais 3xy² mais y mais uma constante que não depende de nenhuma variável. Ó, pode perceber, gente, que se eu pego essa função, derivo em relação a x, eu volto para cá. Se eu pego essa função e derivo em relação a y, eu volto para cá. Só falta agora eu descobrir quem é essa constante. Mas também está faltando eu usar uma condição, uma exigência, que é essa daqui. Usando essa exigência, eu consigo descobrir quem é essa minha constante c. Então, ó, a minha exigência é que no ponto 1 e 0, a imagem da minha função tem que dar 1. Então, é isso que eu vou usar aqui. Então, vai ficar assim. Vai ficar f de 1, 0. E aqui, então, onde tiver x eu vou colocar 1, onde tiver y eu vou colocar 0. Vai ficar 1² mais 3 vezes 1 vezes 0 ao quadrado, mais 0, mais a constante. Aí, claro, né, isso aqui vai zerar. No final, isso aqui vai dar 1 mais c. Sendo que o valor disso daqui tem que dar 1. Então, ó, você já sabe que o valor disso aqui tem que dar 1. Então, vai ficar 1 igual a 1 mais c. Ou seja, a minha constante tem que ser 0. Então, ó, zerando a minha constante, a minha resposta é que a minha função ela tem que ser x² mais 3xy² mais y. Se cair uma questão dessa na prova, você pode até fazer uma verificação no final para ver se você acertou. Essa é a sua resposta final. Então, se essa é a sua resposta final, ela tem que obedecer essas três condições aqui, ó. Então, se eu derivo isso aqui em relação a x, eu volto para cá.
A resposta é sim. Pode perceber, ó, 3x² e aqui 3y². E aqui vai zerar. Se eu derivo em relação a y, eu volto para cá? Também sim. Aqui vai zerar, aqui vai dar 6xy e aqui vai dar 1. E se eu pego essa função e jogo esse ponto, vai dar 1? Vai também. Porque aqui vai zerar e aqui vai dar 1. Então pronto, posso ter certeza que eu acertei essa questão, depois de ter feito a verificação. Bom, então agora, para encerrar nossa aula, eu queria ainda comentar com vocês sobre a regra da cadeia. Mas assim, não é a regra da cadeia como a gente estava usando, que é a do cálculo 1, não. É a regra da cadeia do cálculo 2. Então, vou fazer aqui vou começar aqui no quadro, para a gente entender o que eu quero dizer com regra da cadeia, a partir de agora. Me imagina que você tem uma função de duas variáveis. Então, como a gente já está acostumado, imagine que você tem uma função f que depende de duas variáveis. Só que, olha só, você tem uma função que depende de duas variáveis, x e y, só que a minha função x e a minha, ou melhor, a variável x e a variável y também dependem de uma outra variável, que é a variável t. Então, olha só, a minha função f, ela depende de x e depende de y, porém, x e y dependem de t. Isso não é tão anormal, tá, gente? Às vezes você tem lá, por exemplo, uma equação, sei lá, seja de volume, seja de cinemática, onde você tem algumas variáveis, mas essas variáveis dependem do tempo. Por exemplo, você tem a posição, você tem a aceleração, você tem a velocidade. Aí pensa, por exemplo, na lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Só que a aceleração depende do tempo, então você pode manipular uma equação, onde nessa equação vai aparecer aceleração, posição e velocidade, mas cada uma também depende do tempo. Então, assim, não é incomum você encontrar situações onde você vai ter uma função que depende de algumas variáveis e essas variáveis dependem de uma outra variável. Tá? Pode acontecer e vai acontecer. Aí tá. Aí nesse caso, olha só, faz sentido eu querer calcular a derivada da minha função f em relação a t? O que você acha? Porque assim, se eu te pedisse assim, calcula para mim a derivada de f em relação a x. Então, nenhum problema, né? Você aplicar a derivada parcial, acabou. Ou então, calcula para mim a derivada de f em relação a y. Você também não teria dificuldade. Agora, se eu te pedir, calcula para mim a derivada de f em relação a t, faria sentido? Faria. Sabe por que faz sentido? Porque apesar da minha função f não depender diretamente de t, mas ela depende indiretamente. Né? Porque f depende de x, mas x e y dependem de t. Então, no final, faz sentido eu querer calcular a derivada de f em relação a t. Aí é nesse momento que nós vamos usar a regra da cadeia. Quando eu pedir para vocês uma derivada, que não é uma derivada direta, e aí você vai ter que usar a regra da cadeia. E como é a regra da cadeia? Aqui, gente, eu já abro um parêntese enorme aqui para vocês, tá? O que eu vou fazer agora, aqui no quadro, não é a demonstração da regra da cadeia. Eu não vou demonstrar a regra da cadeia. Vou dar algumas ideias de demonstração, mas isso de longe não é a demonstração. Tá? É só para a gente pelo menos entender o raciocínio, para você não ter que decorar, para você pelo menos lembrar como é que chega na expressão. Tá? Mas não é a demonstração. Ok. Então, para eu chegar na conclusão, o que eu quero? O que eu quero aqui é calcular a derivada de f em relação a t. Essa que é a minha pergunta. Perceba que aqui eu não quis usar o símbolo da derivada parcial, né? Porque t, na verdade, ele só aparece aqui, em x e x e y dependem dele. Então, usei a expressão do cálculo 1 mesmo. Tá, como é que eu faço para calcular essa derivada aqui, gente? Olha o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou definir uma função alfa. Então, eu vou dizer que alfa é uma função vetorial,
onde essa função vetorial ela é composta justamente por esse x e por esse y. Ora, se eu defino alfa como sendo uma função composta justamente pelo x e pelo y, então a minha função f, eu posso escrever ela como sendo f de alfa t. Então, na hora que eu quiser derivar a minha função f em relação a t, eu vou ter que derivar isso daqui. E aí, como é que vai ficar, então? Na hora que eu for derivar a minha função f em relação a t, sendo que f eu posso escrever como sendo f de alfa t, aí aqui eu vou aplicar a regra da cadeia. Lembrando, aqui eu já vou dar a fórmula final. Mas uma dica, para você lembrar da fórmula final, lembre do cálculo 1. Como era no cálculo 1? Como é que você fazia no cálculo 1? Regra da cadeia no cálculo 1. Você derivava a função externa. Quem é a função externa? É a função f. Então vai ficar a derivada de f, só que você vai perguntar, professor, mas é a derivada de f em relação ao quê? Porque pode ser em relação a x ou em relação a y. Então vai ser o gradiente de f. Então olha só, aqui vai ficar gradiente de f, lembrando que f é uma função que depende de x e y. Aí como era lá no cálculo 1, ficava a derivada de f vezes a derivada do de dentro. Só que aqui não vai ser vezes, não. Vai ser o produto interno, produto escalar. Então, vai ser gradiente de f escalar, tá? Esse aqui é o produto escalar, com a derivada de alfa. No caso, alfa' de t. Então, essa daqui vai ser a nossa expressão. Mas quem é o gradiente de f? Bom, o gradiente de f, ele é as derivadas parciais. Derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y. Produto escalar com a derivada de alfa. Mas quem é a derivada de alfa? Vai ser a derivada de x e a derivada de y. Então, aqui vai ser derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t. Vai ser isso daqui. E agora eu vou aplicar o produto escalar. Então, vai ficar assim. A derivada de f em relação a t vai ser del f, del x, vezes dx dt. Tá? Porque eu vou multiplicar esse vezes esse. Mais del f, del y, vezes dx dt. Então, essa expressão aqui que vocês estão vendo é a regra da cadeia quando você tem que x e y dependem ainda de uma variável. Aí você vai ter a regra da cadeia. Isso daqui é o primeiro caso da regra da cadeia, que é o caso mais simples, mas podem ter outros casos também. Então, esse daqui é o caso 1. Vou colocar assim, ó, caso 1. Aí, eu vou logo mostrar para vocês o caso 2, que depois a gente tenta resolver pelo menos um exercício. Caso 2. Imagina que você tem uma função que depende de duas variáveis, só que x e y também dependem de duas variáveis, que são as variáveis que eu vou chamar de s e de t. Aí, nesse caso, faz sentido eu querer calcular a derivada de f em relação a s ou em relação a t? Faz sentido. Aí, para isso, olha o que eu vou fazer. Só que aqui eu tenho duas variáveis, s e t também. Eu vou fixar uma delas. Então, eu vou fixando. Vou fixar o t, por exemplo. Se eu fixar o t, se eu fixo o t como t0, então eu consigo definir uma função beta que só depende de s. Quem vai ser a minha função beta que só depende de s? Vai ser justamente uma função vetorial composta por x e y. Só que x vai ser, x depende de s e com t fixo,
E o meu y vai ser S e o t fixo. Por que eu fiz questão de fixar uma variável? Porque eu precisava que a minha função vetorial tivesse uma única variável. Nesse caso, eu escolhi a S. Para eu poder fazer a composição da minha função. Porque sem isso eu não ia conseguir fazer a composição. Não ia dar. Porque para eu fazer a composição, o que tem que acontecer, né? A imagem dela, ou melhor, tem que ter a ver a imagem com o domínio, né? E, por exemplo, nesse caso aqui, eu precisaria de uma função cuja imagem tivesse duas coordenadas para eu poder jogar no domínio dela. Ou seja, a imagem de beta tinha que estar contida no domínio de f. Só que o domínio de f aqui está no R2. Então tinha que fazer isso daqui. Aí agora eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei ali. Ou seja, eu vou compor. Vou fazer assim. Vou colocar f de beta s. Aqui. E nesse caso, agora eu vou conseguir calcular a derivada. Então, eu vou derivar minha função f em relação a s. Só que f, quem é? Ao invés de eu escrever f de xy, vou escrever f de beta s. E aqui eu vou aplicar a mesma raciocínio ali. Vai ficar a derivada de f, ou melhor, o gradiente de f, produto escalar com a derivada de beta. Quem é o gradiente de f? O gradiente de f vai ser as derivadas parciais, produto escalar. Bom, quem é a derivada de beta? Eu vou derivar esse daqui e eu vou derivar esse daqui em relação a s. Só que aqui eu já estou falando de derivada parcial, porque x e y depende de duas variáveis. Então vai ficar del x, del s, del y, del s. E agora eu vou aplicar o produto interno aqui. Então, a expressão vai ficar, no final, del f, del s. Vai ser del f, del x, vezes del x, del s. Aí, mais del f, del y, vezes del y, del s. Então, S daqui vai ser a minha ré da cadeia. Isso se eu derivar em relação a S. Se eu derivar em relação a T, posso fazer o mesmo raciocínio. E quando chegar aqui, vai ficar del F, del X, del T. E aqui, del F, del Y, del T. Então, esse é o segundo caso. Alguma pergunta? Então, a gente vai resolver pelo menos um exercício dessa parte. E a gente encerra, e aí depois vocês vão resolver mais alguns na aula de sexta-feira e na semana seguinte a gente resolve também. Então tá aqui, ré da cadeia, caso 1. Já mostrei no quadro para vocês, deu isso daí. Vamos resolver pelo menos um exercício e a gente vai encerrar a aula com esse exercício. Então, ele me dá uma função. Vai ficar x² vezes y mais 3x y². X é igual ao seno de 2t. Y é igual a cosseno de t. E ele pede para a gente calcular a derivada de z em relação a t quando t igual a zero. Olha só, primeiro, ele quer que a gente calcule a derivada de z em relação a t para t zero. Mas primeiro eu vou calcular a derivada de z em relação a t. Depois eu vou aplicar o ponto t igual a zero. Aí, só que z depende de x e y. E o x e y que depende de t. Então aqui eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Que vai me dizer o seguinte, a derivada de z em relação a t vai ser a derivada de z em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, mais derivada de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. Então,
aqui eu vou ter que calcular 4 derivadas, mas não tem problema, porque são derivadas que a gente consegue fazer. Por exemplo, a primeira, quero calcular a derivada de z em relação a x, sendo que z é isso daqui. Então, vamos derivar em relação a x. Aí vai ficar assim. Aqui, derivando em relação a x, aqui vai ficar 2xy, coloca aqui 2xy, mais, aí aqui a derivada em relação a x vai ser 3y². Ó, então, isso que eu fiz aqui foi essa derivada. Agora, eu vou multiplicar com a derivada de x em relação a t, sendo que x é seno de 2t. Então, a derivada disso daqui vai ficar cosseno de 2t vezes 2. Aí, mais. Agora, eu vou derivar z em relação a y. Aqui vai ficar x². Aí, mais. Aqui vai ficar 3x. A derivada em relação a y aqui é 4y². Então, vai ficar 12xy ao cubo. Vezes derivada de y em relação a t. O y é cosseno, a derivada é menos seno. Vai ficar seno. E aqui o menos. Aí agora, eu já calculei a derivada em relação a t. Agora eu vou aplicar no ponto t0. Aí você vai dizer, professor, mas o que eu faço com x e y? Bom, o x depende de t e o y também. Então, bora calcular o valor de x e y quando t igual a 0. Só calcular bem aqui, ó. Quando t igual a 0, o x é quanto, gente? Seno de 0 é 0. E aqui, quando t é 0, quanto é o y? Cosseno de 0 é quanto? É 1. Então, na hora que eu for calcular para esse valor t igual a 0, o x vai ser sempre 0 e o y vai ser sempre 1. Tá? Aí eu consigo jogar aqui. Então, vai ficar a derivada em relação a t para o ponto t igual a 0 vai ser igual. Aí aqui, ó, o x é 0, então aqui já vai zerar. 0. Mais, o y é 1, então aqui vai ficar 3. Aí, 2 vezes cosseno de 0, vou colocar assim, cosseno de 0. Aí, menos. Aí aqui, o x é 0, vou colocar 0. Mais, aqui o x é 0. E aqui ainda é seno de 0. Claro que tudo isso daqui vai zerar. Aqui vai ser 1, né? Cosseno de 0 é 1. E aqui, 2 vezes 3, 6. Então, isso aqui é resposta 6. Pronto. Aí, gente, na próxima aula, a gente resolve mais outras questões sobre a regra da cadeia e continua nosso assunto. Então, é isso. Obrigado pela presença. Sexta-feira, aula de exercícios. E a gente vai se ver semana que vem, na segunda-feira. Até mais.